Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Essa é a grande oração deste profeta, que era também cantor. A pergunta é essa: teremos um outro grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Se vai ter ou não, Jesus está voltando. Com ou sem um grande avivamento, Jesus voltará em breve. Agora, se tiver tempo e espaço para esse avivamento, também dizemos: Senhor, muito bem-vindo derramar do teu Espírito nesses últimos dias. Certamente vai beneficiar, vai resgatar muitas vidas, vai avivar, despertar o coração de muitos crentes e vai trazer muitas almas para o reino de Deus. Então, vamos ficar na expectativa. Enquanto isso, vamos estudando sobre o avivamento. Quando ocorrem grandes avivamentos? Quando há grande sequidão espiritual. Quando corações sedentos clamam pela presença de Deus. Resumidamente, ocorre pela soberania de Deus. Avivamento é uma intervenção milagrosa de Deus na terra, com o intuito de vivificar os homens que, em virtude da prática do pecado, se distanciam de Deus. Avivamento não é para criar uma atmosfera de muita empolgação apenas na igreja, de fazer apenas grandes ajuntamentos. Tudo isso acontece no avivamento, mas o avivamento tem um alvo mais objetivo, mais específico. É uma intervenção milagrosa de Deus na terra. E o intuito é vivificar os homens que estão mortos em delitos e pecados. Revivificá-los para a salvação, para a renovação no espírito, porque muitas vezes distanciam-se de Deus. Na igreja distancia de Deus, pessoas distanciam de Deus, então eles precisam de voltar. Tanto os avivamentos dos tempos bíblicos, que estão escritos na Bíblia, né? Quanto os avivamentos ocorridos nos séculos 18 e 19, bem como o avivamento pentecostal no início do século 20, servem-nos de exemplo e inspiração para acreditarmos na real possibilidade de um outro grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Somente um poderoso avivamento do Espírito Santo poderá livrar as novas gerações da condição de mornidão e indiferença espiritual que assolam a terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então nós vamos ver que no decorrer dos tempos, Deus sempre manda um sopro do Espírito, né? Uma chuva espiritual, cai, rega a terra espiritual do coração, da alma humana, né? Faz os homens levantarem o seu ânimo, sua confiança, seu desejo, sua fome por Deus, né? No avivamento as pessoas começam a orar mais, começam a ler a Bíblia diferente, de uma forma muito mais cheia de fome, de sede, né? Então estamos precisando muito de um avivamento. Podemos dizer que um avivamento só é considerado genuíno quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Quando a Bíblia volta a ser reverenciada como a palavra inspirada de Deus. Uma coisa é as pessoas continuarem repetindo o jargão, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está tudo certo, não está errado falar isso. Mas reverenciá-la como a palavra inspirada de Deus, é preciso realmente estar avivado por Deus para entender a força desta verdade, desta revelação, né? Quando é que o avivamento é genuíno? Quando a igreja retorna ao seu primeiro amor e ocupa-se primordialmente com a evangelização do mundo. É a partir desse avivamento que a igreja torna
eficaz, efetiva na sua obra. Vamos fazer um resumo aqui, é importante ver resumos de avivamentos. Vamos fazer um resumo dos avivamentos que mudaram a história. Todos aqui? Não, aqui eu escolhi 5, me parece, que estão aqui só. Tiveram centenas, milhares de avivamentos no decorrer da história da igreja, né, lugares vários do mundo. Então vamos falar de alguns. Primeiro, da Alemanha. Um dos maiores derramamentos do Espírito Santo desde os dias dos apóstolos ocorreu na quarta-feira, pela manhã, de 13 de agosto de 1727, entre os irmãos morávios, na Alemanha, sob a liderança do conde Zinzendorf. Falando do que ocorreu naquele memorável 13 de agosto, historiadores contam que ele deixou a casa de Deus, sem saber se eles pertenciam à terra ou se já estavam no céu. Zinzendorf descreveu esse dia assim: o Salvador permitiu que o Espírito, de quem até então nós não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento, viesse até nós. Até agora nós tínhamos sido líderes e ajudadores. Agora o próprio Espírito Santo tomou total controle de tudo e de todos. O avivamento morávio espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com ênfase na religião do coração e na evangelização mundial. A pequena igreja morávia de Herrnhut teve mais missões em 20 anos do que todas as igrejas evangélicas que tem tido em 2 séculos. Na Inglaterra. A Inglaterra da primeira metade do século XVIII caracterizava pela impiedade, corrupção e imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decaiu tanto que a corrupção, a desonestidade, o desgoverno nos altos postos era a regra e a pureza, exceção. A igreja da Inglaterra, na sua grande maioria, jazia inerte, sem nenhum vigor. Os sermões, meros ensaios morais. Nada podiam fazer no sentido de despertar, converter e salvar os pecadores. Foi neste cenário espiritual que Deus levantou os 3 homens que seriam os canais do grande avivamento da Inglaterra: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram todo o conselho de Deus. Através desses instrumentos, muitos crentes foram levados a renovar sua aliança com o Senhor e passaram a viver uma vida cristã vigorosa, cheia de frutos. Milhares foram profundamente convencidos de seus pecados, foram levados ao mais sincero arrependimento, compreenderam a graça de Deus em Cristo Jesus e por ela foram alcançados. Foram estes homens sinceros e fiéis, e esta a pregação viva, verdadeira e ungida que aprove Deus escolher para reavivar sua igreja e transformar a Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Um outro avivamento, resumidamente, é do país de Gales. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento do país de Gales, um minúsculo principado da Grã-Bretanha, ocorreu de 1904 a 1905 e foi um dos maiores avivamentos da história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Tudo começou com um menino chamado Evan Roberts. Com 13 anos, Evan Roberts reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Evans
estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, Evan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, da idade de 13 até 26 anos, ele fez isto, orando com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou às palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seu coração era assim, sensível ao toque de Deus. Quando Evan Roberts completou 26 anos de idade e rompeu o avivamento, milhares de jovens se convertiam e eram imediatamente enviados por toda a terra testificando da glória de Deus. Criancinhas tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar e a presença de Deus manifestava-se de uma forma muito especial. Grandes congregações de milhares de pessoas eram movidas pelo Espírito Santo. Às vezes a glória do Senhor brilhava nos púlpitos como uma luz tão forte que os evangelistas ou pastores fugiam dela para não serem completamente arrebatados. Um jornalista de Londres, que assistiu às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da Bíblia, oração, testemunhos dos convertidos, breves exortações por várias pessoas sucediam-se segundo o Espírito guiava. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. A ordem reinava, embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes. Evan Roberts insistia continuamente, obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses. Porém, nesse tempo marcou o mundo, influenciando diretamente o avivamento da rua Azusa e o avivamento na Coreia. Avivamento nos Estados Unidos. O início do século XVIII foi marcado pelo declínio do fervor, da moral e da espiritualidade. A nova geração não sentiu o zelo e a piedade dos primeiros puritanos. Somente uma minoria inexpressiva frequentava a igreja. Está meio parecido com a gente aqui. Está meio parecido. Nesta época de frieza e desânimo, Deus levantou um dinâmico jovem pastor chamado Jonathan Edwards, homem de grande erudição e cheio do Espírito Santo. Aos 13 anos de idade, ele já dominava o grego, o hebraico, o latim. Aos 17 anos, tornou-se pastor da igreja congregacional. Seus sermões incisivos e cirúrgicos foram usados por Deus para desencadear um poderoso movimento que ficou conhecido como o Grande Avivamento. O seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ilustra bem o poder com que pregava. Os resultados do Grande Avivamento foram maravilhosos. Cerca de 30 a 40 mil pessoas foram salvas e mais 150 novas igrejas foram plantadas na Nova Inglaterra, numa população de 300 mil pessoas. As famílias foram moralmente fortalecidas. Várias universidades foram criadas para preparar os ministros das igrejas que iam sendo fundadas. Entretanto, o nome mais conhecido do segundo grande avivamento foi de Charles Grandison Finney, um advogado convertido em 1821, que foi usado por Deus para levar a cabo grandes concentrações evangelísticas que resultaram na conversão de milhares de pessoas. Calcula-se que ao longo de seu ministério mais de 500 mil pessoas aceitaram o Senhor. Outro nome que teve grande influência nos avivamentos americanos foi George Campbell Morgan, que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. E aqui vamos chegando na parte final desses resumos. O avivamento pentecostal. Agora já estamos falando
daquilo que origina as Assembleias de Deus. Charles Fox Parham foi um evangelista itinerante de influências metodistas e do protestantismo britânico. Ele tinha uma visão pessoal de levar o evangelho em nível mundial. Por outro lado, era da opinião que a igreja do seu tempo ainda não estava capacitada com o poder espiritual necessário para cumprir o mandado da grande comissão. Ele ansiava pelo derramamento efusivo do Espírito sobre a igreja, que a tornaria uma força dinâmica e ativa na terra. Após viajar por diversos lugares dos Estados Unidos, ele decide em outubro de 1900, juntamente com sua esposa Sarah e a cunhada Lilian, abrir a Escola Bíblica Betel em Topeka, Kansas. A escola tinha o propósito de obedecer e viver os mandamentos de Jesus, com foco na oração constante, na qual os alunos mantinham-se intercalando em vigília de oração dioturnamente. Enquanto estudavam o livro de Atos dos Apóstolos, foram batizados no Espírito Santo. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro William Joseph Seymour, pertencente ao movimento da santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica do Parham e ali foi batizado no Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. 1901 é considerado então o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíam centenas de pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Neste avivamento aqui é que vai nascer as Assembleias de Deus. Seymour, ministro negro, humilde, fiel, dedicado, ficava orando o dia inteiro na igreja, o dia inteiro, o povo passava pela igreja para orar e não parava. Aquilo ia sucedendo, dia após dia, noite após noite, gente sendo curado milagrosamente, Deus salvando pessoas. A pessoa entrava na igreja para criticar, para zombar, o Espírito Santo tocava no coração da pessoa, ela caía de joelhos, arrependida, chorava, suplicava a Deus misericórdia e ficava junto com os irmãos, se tornava crente e ia orar juntos também. E aí milhares de pessoas foram convertendo nessa época. Esse avivamento que resultou na missão do Daniel Bergo Navingre, ele deve ter durado mais ou menos 6 anos. Não é tanto tempo assim na força maior dele, mas só que dali começa então a espalhar o evangelho praticamente para todo mundo, o evangelho pentecostal. Que ninguém nem falava do batismo com o Espírito Santo naquela época. Nós estamos vivendo uma época agora, nossa época hoje, em que quase não se fala mais do batismo com o Espírito Santo. E receber mesmo, ter experiência é raríssimo, raríssimo. Ou seja, os avivamentos vêm exatamente em tempos em que essas doutrinas fundamentais do Evangelho vai ficando esquecidas, desaparecidas, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Deus disse isso para os sacerdotes lá do Velho Testamento, quando Deus colocou fogo no altar. O avivamento não deve ser intermitente. Se o fogo não pode apagar em época nenhuma, então significa que ele representa um agir constante de Deus na igreja. A presença constante do Espírito Santo na igreja trabalhando. Segundo, os nossos antepassados, agora estamos falando dessa época aqui, 1900, 1906, 1930, 1940, Assembleia de Deus no auge no Brasil, evangelizando em todos os recantos do Brasil, congregação nascendo todo dia. Assembleia de Deus teve um período que o irmão convertia na igreja, aprendia um pouco da palavra de Deus e não andava para aprender muito não, porque ele estava tão inflamado, tão cheio, tão empolgado com as coisas de Deus, que ele dizia: pastor, Deus está me enviando a pregar em tal lugar assim, assim. O pastor disse: mas irmão, você acha que está na hora já de você? Pastor, lá não tem uma pessoa pregando, lá é uma comunidade, tem gente que mora ali ao redor todo e aquelas pessoas não conhecem nada, o pouco que eu sei, vou falar para eles. E o pastor tinha que abençoar o irmão. Vai, irmão, Deus te abençoe.
Não deixa de voltar aqui para aprender mais, não. Não, pastor, é a nossa igreja, lá é só uma extensão. Né? Irmão saía e ia pregar. Os nossos antepassados, então, acenderam essa fogueira, mantiveram ela acesa, a fogueira do avivamento. Agora é a nossa vez de prover o combustível necessário para a manutenção do avivamento de nossos dias. O que nós podemos fazer, cada um de nós individualmente, né, para reacender essa chama, esse fogo do Espírito Santo no coração do povo de Deus? Cada um de nós temos alguma coisa que nós podemos fazer. Cada um de nós temos uma parcela de responsabilidade para avivar a igreja inteira. Né? A gente não pode cruzar os braços e dizer assim, pastor, tem que dar um jeito aí, né? Os obreiros têm que dar um jeito aí. Não, todos nós temos que dar um jeito aí. Todos nós devemos alguma coisa nessa questão aí. Não é só um, não. É todo mundo. Todo mundo tem que olhar para dentro de si o que eu posso somar, o que eu posso acrescentar. Minha igreja, meu povo ali, ficar um povo avivado, animado, feliz, onde muitas obras de Deus vão acontecer. Além do mais, o fogo do Espírito Santo precisa permanecer ardendo, não só para nós, mas para as gerações futuras. Se os nossos filhos for criado dentro de uma igreja que nunca vai ter um batismo com o Espírito Santo, ele não vai saber o que é isso. Quando ele se tornar mais adulto, mesmo que ele mantenha-se crente, ele não vai ter a noção do que significa dons espirituais, milagres, operação divina, né? Vai ter uma fé muito racional, uma fé muito, vamos dizer assim, muito calculista, uma fé que nem pode ser, às vezes, ser classificada como uma fé bíblica. Foi desse jeito que igrejas na Europa foi esfriando. A geração atual não conseguiu passar para a nova geração a visão de um evangelho eficaz e poderoso. Aí a nova geração não é nem a culpada total do problema da apostasia. É a geração precedente, né? Olha aqui, quase sempre o enfraquecimento de uma geração é devido ao fraco testemunho deixado pela geração precedente. Se nós ficarmos preocupados só em posições, em prestígio, em ser elogiado, e não preocuparmos em buscar algo de Deus para trazer para a igreja, para haver uma demonstração do poder de Deus na nossa vida, para a glória de Deus na igreja, as gerações mais jovens, mais novas, né, vão continuar naturais, não conseguirão entender o sobrenatural de Deus, não conseguirão ter o discernimento do Espírito para coisas maiores e gloriosas, e quando a gente partir, essa geração não tem porque nós não passamos, não tem porque não herdou da gente. Então a preocupação é grande, hein? Porque todo mundo aqui tem filho, ou tem neto, ou tem sobrinho, ou tem alguém na igreja, e você não quer. Eu não quero que o meu netinho Samuel seja nem igual eu, ele tem que ser melhor. Ele seja mais dedicado, mais fervoroso, mais crente, creia mais, busque mais, acredite nos milagres de Deus. Olha o que aconteceu na época de Juízes. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Os mais velhos partiram. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Veja que lacuna perigosa que pode existir entre as gerações. Essa lacuna não pode existir entre nós. A geração dos mais velhos tem que impactar a geração dos mais novos, para eles serem ainda mais fervorosos do que nós. Precisamos ter certeza de que estamos ajudando os nossos filhos a conhecerem a Deus. Uma geração
louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. O clamor do profeta tinha um único endereço: a misericórdia. Este é um dos aspectos mais destacados da bondade divina. É aquele princípio e qualidade que descreve a compaixão de Deus para com aqueles que se encontram em estado de miséria espiritual, sob o fardo do pecado, necessitando de urgente ajuda espiritual. Abacuque se colocou perante o Senhor por uma nação inteira. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos a notifica. Quando esse clamor começar a ecoar mais forte, alguma coisa vai acontecer, irmãos. Algo de Deus vai acontecer grandioso. E o poder do Senhor vai varrer a terra. E quando o poder de Deus começa a varrer a terra, irmãos, milagres acontecem. Pessoas são salvas. Os presos são soltos. Os encarcerados são soltos. Pessoa que não dava conta de dar um glória a Deus, começa a dar glória a Deus. Porque está amarrado, está uma amarração tremenda, né? As pessoas não têm coragem de adorar a Deus, não têm coragem de manifestar alegria, né, no templo. Fica esperando alguma coisa espetacular. Não, o espetacular, irmão, é que nós somos salvos. O espetacular é que Jesus morreu por nós na cruz. O espetacular é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Precisa de uma coisa mais espetacular do que essas para nós nos alegrarmos em Deus? Não. Estou esperando até que venha um pregador de fora, até que venha um cantor famoso. Irmão, eu não estou esperando isso. Eu fico até envergonhado de pensar que alguém às vezes haja dessa forma, porque o Senhor Jesus vem todas as noites aqui. E nós ficamos calados, ficamos esperando que um homem venha. Só que um homem é bem inferior ao Senhor da glória. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está em nosso meio nessa noite, e a ele a glória, o louvor, a sabedoria, a majestade, o reino e a glória pertence a ele. Eu não estou esperando nada mais espetacular do que Jesus Cristo. Para mim ele é o máximo de tudo. É o que me move o coração, é o que move a minha vida. Eu vivo por Ele, eu não tenho motivo nenhum de estar neste mundo, a não ser servi-lo e adorá-lo. Não quero, olha, se alguém me desse hoje, irmão, eu falo de toda a verdade do meu coração. Se alguém hoje me desse uma fazenda aí de 500 alqueires, com 2.000 cabeças de gado lá dentro, e dissesse, pastor, eu vou te dar essa fazenda, a única exigência que eu tenho é que o senhor tem que passar pelo menos 15 dias no mês, todo mês lá. Eu dizia, meu irmão, meu amigo, você acabou de perder um candidato para querer essa sua fazenda. Eu ficar 15 dias no meio do mato mexendo com vaca. E as almas perecendo aqui na cidade, a igreja precisando de pregadores, e a igreja precisando. Irmão, mas não vou nunca. Não, pastor, eu dou, mas só tem que estar lá, porque tem que olhar. Então, irmão, pode arrumar outro. Pode doar para outro. Alguém diz, pastor, o senhor está brincando, o senhor quereria isso. Irmão, não quereria diante de Deus, eu te falo. Não quereria, eu não preciso disso. Eu já tenho mais do que eu preciso para viver até o último dia da minha vida, tendo todo dia comida para mim comer, a roupa para me vestir, o lugar onde eu morar, abrigado, eu já tenho tudo. Para que eu quero agora me embaraçar com este mundo? Esse mundo vai passar, a sua concupiscência, o seu pecado, as suas vaidades, as suas riquezas, vai passar tudo. Só vamos levar daqui aquilo que nós plantarmos para o reino de Deus no coração das pessoas. Aí sim, isso vai brilhar, isso vai comigo. Isso vai comigo. Almas salvas que eu ajudei a levar a Jesus, pessoas que eu ajudei a ensinar a confiar em Deus, pessoas que eu pude aconselhar, essas coisas irão conosco, essas sim.
Os cultos que nós viemos e glorificamos a Deus junto, nós cantamos e adoramos a Deus, isso está pesando lá na eternidade. Estas obras têm um peso eterno de glória. Mas, fora disso, mais nada nos interessa. Absolutamente. Qualquer coisa que tenta dominar minha mente e meu coração, eu a rejeito. Eu não a quero. Eu não preciso mais dela. Aliás, eu não precisava nem quando eu era jovem, quando eu estava lá na flor da idade, né, que todo mundo vive cheio de sonhos, ilusões e tal. Nem nessa época eu não precisava, eu vou precisar de agora, ainda mais agora. Depois, chegando a perto dos 70, eu vou precisar do quê? Eu só preciso do Espírito de Deus na minha vida, na nossa vida. Eu preciso da graça de Jesus. Meu Deus, pastor, só tem quantas casas de aluguel? Nenhuma e não quero. Deus me livre. Ao ficar brigando com o inquilino para receber luz atrasada, aluguel atrasado, alguém fala assim, pastor, mas eu preciso. Não, então cuida, irmão. Cuide direitinho, você precisa, você depende disso. Continua fazendo, ajuda a obra também, tá? Não pensa que você está guardando dinheiro na poupança lá para algum dia não, que vai ficar aí para trás também. Ajuda a igreja, a obra, os investimentos da igreja. Então trabalhe e seja útil nessa área. Eu, pessoalmente, não. Deus não me chamou para isso, não tenho absolutamente nada disso. E estou feliz, e cada vez mais feliz. A minha felicidade hoje é não ficar embaraçado, só essa. Se eu estou desembaraçado, eu estou feliz. O dia que eu me embaraço muitas vezes até com coisas relativas da igreja mesmo, parte administrativa, relatórios, essas besteiras, me dá uma angústia. Eu faço, porque eu tenho que fazer, né? Eu tenho que mandar para o contador as coisas tudo organizadas, eu tenho que conferir todos os documentos que vêm das congregações, se vale, se não vale, se é legal, se não é legal. Eu tenho que fazer tudo isso todo mês, eu tenho que fazer, demora vários dias fazendo. Me vai me dando uma angústia de ficar mexendo com aquela papelada. Jesus, isso aqui eu vou te contar, precisava ter outro para estar fazendo isso. Eu quero ler a Bíblia do Senhor, eu quero uma mensagem nova, Jesus. Eu quero pregar essa noite uma coisa que edifica, que constrói, que toca corações. Ô Senhor, misericórdia, não deixa eu ficar embaraçado com esse tempo. Quando eu vou fazer as somas, aqui a soma, tem que pegar extratos do banco, né? Os irmãos depositam, os PIX e tal, tem que pegar tudo, o nome de cada um, pôr tudo relacionado, mandar para o contador e tal. Quando eu estou fazendo, eu falo, Jesus, abençoa que na primeira vez dê certo, porque não é possível, se eu tiver que fazer isso aqui tudo de novo, vai ser bravo. Tem vezes que dá certinho a primeira, pá, bate a soma, tá, os totais. Eu dou um glória a Deus lá no meu computador, quando eu estou fazendo, deu certo. Quando não dá certo, eu tenho que voltar tudo do início. Falo, Jesus, misericórdia. Não deixa eu escapar nenhum númerozinho aqui agora, não. É número, né? Você tem que ir devagarzinho, teclando devagarzinho, até que encaixa, bateu, entrou, saiu, pagou, tal, tá certinho. Aí eu mando para o contador, chega lá e não tem absolutamente nada para estar me devolvendo ou reclamando. Só cumprir a tarefa dele de escriturar tudo aquilo, assinar pela igreja, fazer as declarações. Mensalmente tem declarações, a igreja presta declarações mensais ao governo, não é só anual não, mensal. Tudo que a igreja movimenta, o governo tem conhecimento. O governo isenta a igreja de tributos, mas não isenta ela de prestação de contas. Entendeu? E tem uma porção de igrejinha por aí que tirou o CNPJ, que não faz nada disso. Milhares já perderam o CNPJ, porque vai chegando um ponto, o governo não pode manter aquele CNPJ ativo mais. Né? Então, fazer o CNPJ é facinho demais. Né? Por isso que eles começam aí, um salãozinho ali, já cria uma igreja, já faz um CNPJ. E isso é uma loucura, né? Irmãos sem sabedoria. Né? E aí depois não dá conta de manter a escrituração, as coisas da igreja. Tá bom, vamos voltar para esse assunto, senão eu não vou voltar de novo para o plano só material. Né? Terminando, finalizando, Deus abençoe vocês, vamos crer no avivamento, vamos orar por um avivamento, vamos continuar na expectativa que Deus está olhando para essa pequena comunidade aqui em Trindade e está
planejando só coisas boas para derramar sobre nós, e nós vamos então estar preparados para esse momento, a que o Senhor começar a fazer a chuva cair. Nós já estamos com o coração ardente, com a alma tocada por Deus, e nós vamos, no impulso do Espírito Santo, fazer a tarefa final antes do arrebatamento. Essa tarefa ainda tem muita coisa para ser feita. Vamos ficar de pé nesse instante. Lembrando que nessa próxima quinta tem um grande culto aí, com a coordenação dos... é do Atalaias. Eu falei que era dos obreiros, parece, outro dia. Eu falei errado, é Atalaias, do grupo de louvor. Muito bem. Graças a Deus. Então, oremos e agradeçamos a Deus. Eterno Pai Celestial, em nome de Jesus te louvamos, agradecidos a Ti, pela vida de todo irmão, toda irmã que o Senhor tem mantido cheio do Espírito Santo, com essa chama ardente no coração, e por isso eles estão aqui todas as noites. Obrigado por eles, obrigado, são colunas que o Senhor estabeleceu nessa cidade, para, Senhor, estar na Tua presença, diante do altar, segurando sempre nas pontas do altar, pelo restante da igreja, pela cidade que está ao nosso redor, por todos os moradores deste lugar. Obrigado, Senhor, abençoe a cada um dos meus irmãos, enchendo-os, dando experiência, visões, revelações, ajudando-nos a crer, a viver na expectativa de que algo grandioso está para acontecer da Tua parte. Abençoe, Senhor, despedindo hoje em paz cada coração, possa voltar para casa como quem recebeu, Senhor, um sopro do céu espiritual, sendo, Senhor, renovado nesta visão mais ampla, mais grandiosa do Teu reino. Abençoe a todos, abençoe nossos irmãos que estão sempre ouvindo as palavras que são pregadas aqui deste púlpito, em outros lugares, em outras cidades. Abençoe este povo, Senhor. Abençoe esses irmãos, essas irmãs, esses jovens que têm, Senhor Deus, desejado ser cheio, ser renovado, ser vivificado. Em nome de Jesus, despede e guarda a todos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? E amém. Está terminado em nome de Jesus.